Galera, vamos acompanhar o que a imprensa esportiva está falando do jogo Flamengo e Fortaleza. Flamengo vencendo no Campeonato Brasileiro. Flamengo, nesse momento, é terceiro colocado do Brasileirão. Lembrando que o Grêmio também venceu na partida. No finalzinho do jogo, o Grêmio venceu o Bahia na Arena Fonte Nova. E com isso, o Flamengo, né, vai ficando atrás do Grêmio. O Flamengo vai chegando a 25 pontos. E o Grêmio, nesse momento, o Grêmio chega a 26 pontos, né? O Grêmio encostando no Botafogo e o Flamengo também juntinho também, né, brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, as duas equipes aí se recuperando muito bem no Brasileirão, galera. E vamos acompanhar mais um debate aqui, linha de passe, falando tudo sobre Flamengo e Fortaleza. 2-0, Gabigol e Arrascaeta. Pedro Ivo e Paulo Calçade, tudo bem, Pedrão? Tudo bem. Bem-vindo. Um abraço a você, Calçade. É a primeira vez você, num sábado à noite aqui. Não, a sua primeira vez sábado à noite. A minha, até gostaria que fosse o primeiro sábado à noite. Talvez, faz sentido. Um abraço a você. Vitor, Alfã de Esporte com a gente. Eu gostei da coletiva do São Paulo, assim como eu gostei bastante. Estava até debatendo aqui com o Vitor fora do ar, porque o Flamengo, acho que a gente está sempre naquela expectativa dele ter que ser brilhante, né? Porque são peças brilhantes, um faturamento brilhante, um clube que coloca muitos milhões de reais com facilidade dentro de Maracanã, 65 mil pessoas. Então, a régua é sempre muito alta, então você está sempre no número de ter que ser brilhante. E se o Flamengo não foi brilhante hoje, eu achei o Flamengo muito bom, porque a gente não pode analisar só pela perspectiva do time carioca. O Fortaleza é um time que impõe, vai impor e já vem impondo dificuldade em todas as competições que participa há muito tempo. Então, você fazer um 2-0, terminando como foi ali, podendo ser até 3 no final do jogo, caberia ele tranquilamente um terceiro gol. Um Flamengo muito seguro no final do jogo, onde costumava oscilar, onde costumava cansar, onde costumava faltar perna e sofrer. E aí, olhando muito também por peças, né? A gente fala tanto de valores individuais. Quando você fala do Arrascaeta, me chama a atenção hoje muito mais do que simplesmente um Arrascaeta que dá aquele passe sensacional para o Gabriel, finaliza num momento de instabilidade do Flamengo dentro do jogo. Acho que quando teve fase dentro do jogo, e no momento do segundo gol era um momento que o Fortaleza chegava, porque acho que o Flamengo baixa demais ali na volta do segundo tempo. Sim. Fortaleza chega, e até nesse momento eu acho que teve um mérito ali, o Flamengo conseguia suportar bem o Maninha, porque é difícil suportar com esse time de Fortaleza. E o Arrascaeta, para além disso, voltando dele, além do Arrascaeta, da assistência e do gol, um Arrascaeta que ele preocupa algumas semanas a questão física. Ele, desde que ele teve aquele mês de abril todo parado, quase 45 dias, eu sempre tive uma certa desconfiança, um certo ponto de interrogação. O Arrascaeta hoje brigando muito, competindo no chão, desarmando, participando, ajudando numa pressão que era muito interessante do Flamengo no primeiro tempo. Então hoje acho que isso é uma boa notícia. Quando a gente espera para falar do Bruno Henrique no último jogo, o Bruno Henrique entrando no segundo tempo hoje, você olhando individualmente boas notícias, o Arrascaeta, para mim, hoje, foi além da bola. O Vitor já tinha falado da bola, o Celso também. As perguntas ao Sampaoli, os melhores momentos já mostram que foi o Arrascaeta com bola. O Arrascaeta sem bola hoje, para mim, desarmando, pressionando, sendo mais uma peça lá na frente para esse Flamengo que precisa pressionar, precisa ser intenso, me agradou bastante quando olha para o time do Flamengo. A linha de defesa, eu acho que quando ela é atacada em velocidade para um time que sobe muito e vai acontecer, ela ainda pode melhorar um pouquinho, mas ela suportou um ataque do Fortaleza no início do segundo tempo. Foi o momento mais desconfortável do Flamengo no jogo, aquele final de primeiro tempo e início de segundo. Aí sim, aí eu acho que entra a questão do individual. Uma articulação de beira de campo com a Ayrton, com a Arrascaeta, você faz 2-0 e ali você muda o jogo. O Fortaleza deixa de estar confortável, o Flamengo passa a não estar mais tão desconfortável e passa a ter um jogo que ele poderia ter feito até 3-0. Um ponto interessante de uma questão que é sempre um debate do Flamengo, a defesa do pênalti do Matheus Cunha. A gente fala de Diego Alves, de Santos, de chegada de Rossi, apresentado, anunciado hoje. E o Matheus Cunha, eu acho que tem uma virada de chave. O Flamengo vira a chave do jogo ali, do ponto de vista anímico, diria Vitor Birne, na defesa de pênalti. O Flamengo era até melhor, tinha uma ideia bem executada no início do jogo, mas sofreu com aquela transição ali, pênalti para o Fortaleza, eu não sei o que seria aquele gol, aquela bola entrasse. O Matheus Cunha pega, o Flamengo volta ainda melhor, com mais movimentação, muita interação, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, acho que os quatro funcionando bem no início do jogo, e aí você tem o gol do Gabriel, 1-0, você começa a condicionar um pouco mais a partida. Então acho que o Flamengo tem coisas a observar interessantes, porque você pega um time coletivamente bem montado, alguns dias atrás, como o do Red Bull, praticamente desmontou, apesar de todo aquele debate físico. Hoje, um time coletivamente bem montado, você conseguiu neutralizar no início e neutralizar quando parecia bem desconfortável no final de primeiro tempo e início de segundo. Tudo bem, Xará? Olá, Paulo. Olá, companheiros. Eu vejo
O Flamengo, depois da data FIFA, andou contra o Red Bull Bragantino e jogou muito mal quando foi um jogaço contra o Santos, tomou 2 gols do Santos, pela inércia do Santos conseguiu ganhar, 3-2. Aí veio o Alcas, 4-0, e agora o Fortaleza. Agora, eu, assim, olhando detalhes do jogo, você vê que o Flamengo ele conseguiu superar aquilo que aconteceu na data FIFA. Ele saiu esgotado do período. São Paulo usou, São Paulo tem o direito de usar como quiser. Ele usou. Ele fez uma pré-temporada inicial. Ele usou assim, ele espremeu tudo que podia e os caras sentiram no jogo que não tem como lutar contra isso, que é uma coisa que é óbvia no mundo do futebol. Você não controla a carga direito, você sofre no jogo. No jogo que vai aparecer. Mas ele resolveu aumentar, pode ser com um objetivo lá na frente, de ganhar nessa semana. Pode ser. Mas que dentro de campo foi outro Flamengo hoje. Contra um adversário que poderia ser dos mais difíceis. É um adversário que é muito bem montado, estruturado. O Voivoda falava isso antes do jogo, né? Até de mudanças táticas, como isso acontece dentro de uma equipe que está junto há um tempo com o mesmo treinador. Então é diferente de determinar uma mudança para este time e alguém que acabou de chegar começar a mexer na equipe. Então, esse é o Fortaleza. Se o Flamengo entra contra o Fortaleza, como entrou contra o Red Bull Bragantino, seria Perde o jogo, seria um fiasco no Maracanã. Então, eu vejo, do ponto de vista físico, uma retomada do Flamengo. E o símbolo disso é o Arrascaeta. O Arrascaeta hoje, talvez se não for o melhor, acredito que tenha sido. Eu achei o melhor jogo do ano do Arrascaeta. Porque ele vem da Copa lá carregando. Bom, ele foi para a Copa com problemas, volta da Copa com problemas, quer dizer, não resolveu. E o jogo de hoje ele estava muito ligado. Ele teve 45 minutos contra o Vasco, não foi esse 4-0 de agora no estadual, mas foram 45 minutos, hoje porque ele joga solto hoje ali. Foi maior. Hoje ele tem muito mais. Foi muito maior mais, como tempo, bola, também acho. E o Arrascaeta, além dele, se ele sozinho, num nível físico bom e o resto parado, não ia rolar. Então, assim, houve ali um casamento muito bacana dele com os companheiros, mas você percebia em cada jogada, cada antecipação, né, os giros que ele faz para sair da marcação e fazer o passe. Ele faz o passe para o Gabigol do primeiro gol, ele está na jogada do gol que foi anulado e ele faz um gol. Então, assim, as construções ofensivas do Flamengo saíram da Arrascaeta hoje contra um time que não é fácil jogar. Você vai falar, esse adversário aí todo mundo joga. Não, contra esse adversário pouca gente joga. Então, acho que esse é um ponto a ser considerado, porque fisicamente, sem você ter um rendimento físico adequado, eu sei, assim, no Brasil a gente vive pedindo para ter time titular, né? Quando você encontra no Palmeiras, você encontra isso no Palmeiras, você acha que todo mundo vai ter. Mesmo o Abel sofreu no início lá, né? A gente falava que ele trocava toda hora. Mas por questões bem especiais do Palmeiras, o Abel consegue até... A gente pode dizer que é o único time, talvez, no Brasil que você consiga definir de 1 a 11, de 1 a 11 não é mais assim. Mas é isso, é um caso muito específico, né? Ainda mais num time como o Flamengo, Celso, que tem o elenco que tem, quando você olha, né, vai começar o segundo tempo e o técnico vai mexer 2 vezes, tira um machucado. Bom, já tinha mexido no primeiro tempo, entrou o Davi Luiz, só. Né? Tudo bem, não viveu boa fase recentemente e tal, mas sai o Léo Pereira machucado, entra um zagueiro com o tamanho, com a história que tem o Davi Luiz. E aí vai começar o segundo tempo, as 2 alterações são para entradas de Bruno Henrique e Pedro. Né? Então, assim, aí com, sei lá, acho que 30 e poucos do segundo tempo, entra o Vitor Hugo, que tinha sido destaque do jogo contra o Alcas, e é um ótimo garoto que está surgindo. Muito bem poderia ter sido titular hoje. Tranquilo, então assim, né? Vai ser atuada do São Paulo. Essa ânsia, né, que vocês na imprensa, como costuma dizer o Vitor Birner, têm. Obrigado. Precisamos lá ter 1 a 11, né? Precisamos saber qual é o time titular. Acho que no caso do Flamengo vai passar distante essa realidade. Para um time que está falando em trazer o Claudinho por 90 milhões de reais para não ser o titular. O elenco é montado para ganhar jogos, não é para ter o time titular. Exatamente. Mesmo o Palmeiras que a gente falou, tudo bem, o Palmeiras é um time hoje que repete a escalação, mas não termina. Até porque também faz o seu resultado e dos 30 do segundo para frente, o Abel já aproveita para justamente poder, no próximo jogo, escalar mais gente. Isso não é um problema para o Flamengo. Aliás, acho que nunca foi. O Flamengo sempre foi muito cobrado pelo elenco que tem.
Outra coisa, se o Abel não tivesse um elenco com tantas opções de alto nível como o Flamengo, você acha que ele ia repetir o time rodada após rodada? É óbvio que não. Isso é um falso dilema, ainda mais vindo do São Paulo, que a gente sabe como ele trabalha, como é a cabeça dele. Eu acho que em relação a alguns jogadores, quando bem fisicamente, eu concordo que o grande ganho hoje do Arrascaeta, hoje foi a melhor partida do Arrascaeta do ponto de vista físico. Do ponto de vista técnico, você pode lembrar até que ele faz o gol salvador em meio às vaias, naquele jogo em que o Flamengo vai para os pênaltis na decisão do Del Valle. Né? Bem ou mal ele foi decisivo, mas a gente sabia que não podia contar com ele fisicamente. Hoje, ele apresentou uma evolução do ponto de vista físico, junto com o time também. O time não baixou a guarda, ao contrário, quando sai o segundo gol, é o melhor momento, é o momento de mais coragem do Fortaleza. O Vojvoda já tinha mexido no Zé Wellison e tentaria talvez até um resultado melhor. Realmente, hoje não foi contra Sparring, gente. Fortaleza é um dos melhores times desse campeonato. É um time muito competitivo de time. É interessante como tomou 1-0 para um Flamengo dentro do Maracanã jogando bola e consegue, dentro do primeiro tempo, se reencontrar, se reestabelecer e terminar melhor. E você citou o pênalti que o Matheus Cunha pegou, ele pega uma outra bola também, de uma saída de bola errada. Dele, inclusive. Dele, exato. No primeiro tempo. Podia ter mudado o rumo da partida. Matheus, vê que a gente não discute mais o goleiro do Flamengo, né? Depois que o Matheus Cunha virou titular. Mas a ironia é, o Rossi foi apresentado hoje. Né? Então, mas eu quero saber de você. O Rossi, né, goleiro história, com convocações para a seleção da Argentina e tudo mais, que o rubro-negro esperou com ansiedade para chegar e tomar conta da posição, até por conta das indefinições, primeiro com o Santos, e depois com o Hugo, e agora o Matheus Cunha se firmou. Mas a gente ouve dos rubro-negros o seguinte, ainda falta aquele grande jogo. É um goleiro confiável, tal, mas ainda falta aquele grande jogo. E hoje ele foi muito bem, né? Exatamente no dia da apresentação do Rossi. Ele foi decisivo. Para mim, fora o Arrascaeta, que tem uma coisa que vale a pena chamar atenção, ele joga muito mais pelo lado esquerdo, mas esse movimento, o passe para o gol, sai conectado do lado direito, né? Quer dizer, é muito recurso, capacidade de achar o melhor local para receber a bola e para servir o companheiro. No caso do lance do Gabigol, do gol do Gabigol. Agora, assim, eu vi o Rossi várias vezes na minha vida jogando, eu acho o Rossi um bom goleiro, mas eu não acho o Rossi um cara que chega assim para ser o titular absoluto, jogador indiscutível, chegou para tomar uma posição. Aí depende de como o Matheus Cunha vai lidar com essa pressão, porque para mim o Santos é uma grande decepção no ano. E eu entendi plenamente a troca de técnico. Vai virar o terceiro. Vai virar o terceiro. No segundo hoje isso é quase certeza. Pode ser o titular. Só não falo que é certeza porque não sei como é que tá o Rossi, mas assim, é quase certo que vai virar o terceiro. O Rossi é um jogador com mais experiência que o Matheus Cunha. Podem falar que no mata-mata é um jogador mais bem preparado, que pega pênalti, que não sei o que, mas eu acho que no nível que o Matheus Cunha está jogando, se tirar o jogador do time agora, eu não sei se cai bem. Com o elenco. Eu tô falando que o elenco vai sabotar o Sampaoli, porque vai mudar o goleiro, mas é preciso que o jogador que ganha a posição em campo tenha a sua posição mantida. A não ser que você ache que o Rossi vai chegar lá e vai apresentar algo muito melhor que o Matheus Cunha. Aí eu faço a pergunta, o que é ser muito melhor que o Matheus Cunha nesse momento embaixo das traves? O que é ser muito melhor? A quantidade de bolas... Ele tem tomado frangos? Ele sai mal do gol? A reposição de bola dele, não é perfeita, mas é horrorosa. A do Rossi é perfeita. O jogo de bola com os pés não é. Então você acha que vai ter disputa por posição? Sim. E no primeiro momento o Rossi sai atrás porque quem está ali está fazendo o que precisa fazer. Eu acho que deveria sair atrás e óbvio que tem que olhar com carinho para ver se ele não consegue jogar melhor nos treinamentos e colocá-lo na partida. Tem que o jogador mais experiente talvez lide melhor com o peso da camisa, ou lide com mais rapidamente com o peso da camisa. Agora, chegar e colocar para jogar, não sei, pode até chegar, ganhar a posição, começar a jogar bem, mas eu não sei por que você tira o Matheus Cunha agora da equipe. Talvez algum jogo mais pra frente, uma sequência ruim, ou um jogo ruim, um jogo grande, talvez isso faça o São Paulo mudar de ideia. Eu acho que o debate, desculpa, Calçado, acho que o debate não é Rossi e Matheus Cunha, sinceramente. Porque o Rossi, pra gente voltar, o Rossi ele é anunciado hoje, ele vai ao Maracanã hoje, mas o Rossi ele é uma contratação de início de janeiro, não sei se dia 3, 4, 5, 6, ele é uma contratação de início de janeiro, quando o debate no Flamengo precisamos de um segundo goleiro porque a gente está entendendo ainda o que é o Santos. Era o Santos e alguém porque não tinha mais Diego Alves. Tinha o Matheus Cunha no papo. E o Matheus Cunha, quando ele pega esse pênalti hoje, que não é simplesmente o pênalti no jogo de hoje, é o que o pênalti vai representar para a confiança dele, para a confiança do treinador, da torcida, da linha de zaga dele.
O Matheus Cunha hoje não é um cara que está sendo debatido se tem condição de seguir como titular ou não. O papo do Matheus Cunha e do Rossi, para mim, é muito mais quem é esse segundo cara, se é o Santos ou se é o Rossi. E vai depender de momento. O Matheus Cunha, ele tem a confiança do novo treinador, novo porque chegou em abril. Ele vem se estabelecendo embaixo das traves, com a bola nos pés e em momentos decisivos, e a gente vai começar a falar de momentos decisivos, seja por mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores. O Campeonato Brasileiro daqui a pouco vai virar turno aí, você vai ter que dizer se você está na briga ou não. Então, o papo do Rossi, para mim, hoje, não é com o Matheus Cunha. É bom lembrar o que foi o Rossi nos últimos meses. Não é o Rossi nem dos melhores momentos do Boca. Então, é muito mais um nome dentro do que essa loucura, boa loucura, digo, do Flamengo, que é o clube que vai no mercado, pega o Alan, pega o Rossi para compor o elenco e está monitorando o Claudinho. É difícil até de você passar isso para o torcedor e falar isso aqui é futebol brasileiro. Eu vou fazer um breve raio-x sobre o Rossi. O Rossi tem 27 anos, ou seja, goleiro é um atleta que normalmente amadurece e melhora depois dos 25, 26. Óbvio que isso é muito particular. Mas o Rossi começou no Chacarita Júnior, Funebreiro, grande clube Chacarita Júnior. Depois foi para o Estudiantes, Defensa, voltou para o Estudiantes, foi para o Boca, vendido para o Antofagasta, foi para o Boca, terminou o empréstimo, vai para o Lanús, volta para o Boca, vai para o Al-Nassr, termina, volta para o Boca. Será que o goleiro com regularidade grande não teria continuado, por exemplo, no Boca, em vez de ir para o Antofagasta? Em algum momento não teria saído do Boca emprestado para o Lanús, para depois voltar para o Boca de novo? Ou seja, a carreira do Rossi, eu não vi todos os jogos para falar, mas eu vi alguns jogos, eu acho o Rossi um bom goleiro, mas não é tão linear assim para você falar, olha, chegou o dono da posição. É isso. Talvez com 27 anos de idade, mais maduro, depois de passar por todas essas experiências, pronto para ser o goleiro, a melhor versão de si mesmo. Um goleiro talvez seja um goleiro melhor que o Matheus Cunha. Não estou falando que não é, mas chegar e colocar para jogar assim, eu não sei. Eu acho que o debate não é chegar a jogar também. Certeza que o treinador, o São Paulo, ele não vai olhar para isso que eu vou dizer. Porque quem está no futebol tem uma outra relação. Mas quem está fora, às vezes, vê de uma forma diferente. O Flamengo tem, você pegar o Matheus Cunha, não é uma contratação milionária nem uma contratação internacional. O Wesley não é uma contratação milionária nem internacional. O Vitor Hugo também não. A gente está falando de jogadores que têm uma outra origem dentro do Flamengo, mas que podem ser titulares da equipe, podem jogar. O Flamengo precisa continuar com as portas abertas para esses jogadores lá de dentro. E não apenas do olhar externo, não interno do dia a dia, mas o externo argentino, estrangeiro, foi convocado de seleção, Flamengo. Tipo, essa coisa muito grande de que eu posso contratar, eu tenho dinheiro, então eu vou ao mercado internacional e contrato e vou competir com grandes clubes nessa contratação. Então vem um jogador muito caro. Isso gera até reflexos nos adversários. Porque, sabe, a gente está falando da torcida do Palmeiras protestando. Quando o Flamengo, que é rival do Palmeiras, Flamengo é rival do Palmeiras, eles se rivalizam hoje pelos mesmos espaços, pelas mesmas conquistas. Quando o Flamengo vai para o mercado e pode chegar e botar sobre a mesa um caminhão de dinheiro e o rival, que tem resultados muito bons, não faz isso, gera no torcedor dele palmeirense o seguinte, e aí, vocês não vão competir com os caras de... Falo, não. Essa resposta do Palmeiras é não. Então, assim, o torcedor do Flamengo tem que estar aberto a ter jogadores no seu time que não são estrelas internacionais, ou que surgiram dentro da Gávea, ou que são no Ninho do Urubu, na base, ou que são jogadores que são contratações do futebol brasileiro, que o Flamengo pode fazer para fazer esse jogador crescer e tal, mas nem todos vão ser os 11 estrelados. Então, assim, eu acho que o Rossi chega para treinar, para ver como é que ele está. E você não pode dizer que o Matheus Cunha hoje é uma insegurança no gol do Flamengo. Perfeito. Ela existia. Com ele não está existindo. Galera, tem que concordar com o Calçade, né? O Matheus Cunha tem sido muito seguro no gol do Flamengo e hoje pegou pênalti também, né? Isso daí mostra ainda mais a segurança do goleiro. E eu acho também, na minha opinião, o Rossi não chega para pegar a camisa número 1 e ser titular, não. Ele vai brigar por posição, vai. Mas para isso ele vai ter que mostrar serviço, ele vai ter que mostrar que realmente ele voltou, que ele tá bem fisicamente,
que pode ser titular do Flamengo, né? E eu acho que o Matheus Cunha não vai vacilar. Não sei se ele tiver algum tipo de lesão, qualquer coisa, porque a não ser isso, galera, o Rossi não vai pegar a camisa do Matheus Cunha e vai virar o número 1 do Flamengo, não. Não vai. Não vai. E o Santos, pelo que eu tô vendo, o Santos vai virar terceiro goleiro, né? E eu acredito que ele vai sair do Flamengo. Eu acredito que ele vai forçar para poder ir para outro clube, porque ele não vai querer ser terceiro goleiro do Flamengo. Um goleiro que chegou com muito nome, era cotado até para a seleção brasileira, e virar terceiro goleiro não é fácil. Né? O Flamengo hoje fazendo um jogo muito bom, a Arrascaeta se movimentando bem, o Pedro também entrou se movimentando bem também. É isso que o Sampaoli quer, a equipe se movimentando muito quando não estiver com a bola. Porque o Flamengo vinha assim, com a bola é um jogo, sem a bola não joga, entendeu? Então não dá. Então o Flamengo tem que melhorar nisso e tá melhorando. Né? O Flamengo tá melhorando e hoje melhorou muito nessa parte sem a bola. Isso mostra que o físico dos jogadores do Flamengo tá evoluindo. Né? Principalmente do Arrascaeta também, parece que evoluiu bastante. O Bruno Henrique também nem se fala, evoluiu muito a parte física, galera. E o Flamengo saiu com essa vitória, né? 2-0 no Maracanã, vitória tranquila do Flamengo, né? E esse foi o vídeo aí, galera, do nosso canal. E deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a vitória do Flamengo no Maracanã.